Oi! Hoje é a resenha do conto O Triunfo, de Clarice Lispector, do livro Primeiras Histórias, contido aqui em Todos os Contos de Clarice Lispector. Antes de começar, um recado rapidinho, você está na seção Contos do Meio-Dia, onde de segunda a sexta publicamos resenhas individuais de antologias de contos, coletâneas de contos e afins. Mas se você procura os outros temas do Montado de Livro, confira a publicação dos vídeos às 22 horas na seção Expresso das 22. Lá você encontra as resenhas de romances, book house, TBRs e outras coisas mais. E vamos continuar. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. Franze as sobrancelhas, faz um trejeito com a boca, abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai-lhe entrando pelo corpo. Esse é um trecho ali do começo de O Triunfo, de Clarice Lispector, que conta a história de Luísa, justamente uma mulher que, ao acordar pela manhã, se recorda que fora abandonada pelo marido na noite anterior. Bom, basicamente a história desse conto é só isso mesmo. Não acontece muita coisa a mais. Mas a gente sempre sabe que nos contos da Clarice Lispector o que importa realmente é as reflexões do protagonista narrador. E é o caso aqui também nesse texto, mesmo que seja o primeiro conto redigido pela autora lá nos anos de 1944, quando ela tinha apenas seus tenros 24 anos de idade. Minha avaliação do conto, logo que ele começa, no primeiro parágrafo, eu já fiquei muito interessado, porque ele é muito imagético. Ele faz uma descrição do sol se aproximando ali do quarto onde Luísa está dormindo. Ou seja, nesse começo do texto, nós não estamos ainda no pensamento da protagonista, mas só do narrador, que nos apresenta o cenário e a sua personagem principal. E aí sim, no segundo parágrafo, que foi o que eu li ali no começo, nós temos a consciência de Luísa ali acordando e percebendo onde ela se encontra fisicamente e também emocionalmente. Analisando um pouquinho friamente, parece coisa comum, banal, é só uma demonstração do cenário e depois da persona protagonista. Mas não, né? No fundo, mesmo sendo esse um primeiro texto da Lispector, digamos que ela já sabia escrever muito bem, apresentar os seus motivos. Porque assim, todo bom escritor, ele o tempo todo ele está falando aquele tema principal e você não está nem percebendo. Sim, este conto aqui ele tem um momento muito marcante, que é exatamente o seu final, quando a gente descobre o tal do O Triunfo, que é o título aqui dessa história. Mas não é só no final. O tempo todo esse triunfo se manifesta em vários momentos, mas a gente só se dá conta realmente quando a gente vê o principal, o que é para ser mais fácil visto. Mas quando a gente revê tudo, a gente fala, tá, o triunfo esteve na nossa cara o tempo todo e a gente não viu. É como eu comentei agora há pouco, essa história aqui é mínima. Não acontece muita coisa diferente do acordar e depois refletir um pouco. Ela anda um pouquinho pela casa, mas acabou, para por aí. Há uma ação mais específica lá no final do conto, mas também não dá para dizer que tudo isso é uma grande história profunda. Não, em termos de ação, claro que eu estou dizendo, obviamente que a história sim é muito importante, que aliás já revela muito das características que a gente consegue ver em outros textos da autora o tempo todo. A reflexão sobre a vida, a importância de ser uma mulher no mundo e, claro, a liberdade. Enfim, para O Triunfo de Clarice Lispector, eu atribuo fácil 4,5 asteriscos. Bom, é isso, na próxima semana, na segunda-feira, mais uma resenha aqui do livro Primeiras Histórias de Clarice Lispector.
Amanhã você encontra resenhas de outro livro de contos, o Essai Noir, com histórias policiais. É sempre assim, de segunda a sexta, livros diferentes com resenhas diferentes e individuais. Por enquanto, confira aqui do lado dicas de outros projetos aqui do Montado de Livros e até mais!